Olá e bem-vindos ao nosso vídeo sobre o profeta Elias. Nesta apresentação, vamos explorar a vida e as obras desse grande homem de fé que viveu no século 9 a.C. Conheceremos um pouco sobre a época em que ele viveu, sua missão como profeta de Deus, e a influência que ele teve na história do povo de Israel. Elias foi um homem corajoso e determinado, que não mediu esforços para defender a verdade e a justiça, mesmo diante das adversidades. Sua história é uma fonte de inspiração para todos que buscam servir a Deus com fidelidade. Então, se você está interessado em aprender mais sobre a vida e obra do profeta Elias, já se inscreva no canal e ative as notificações, e fique conosco. Vamos mergulhar juntos nessa jornada para descobrir mais sobre um dos maiores profetas da história bíblica. O profeta Elias viveu no século 9 a.C., durante um período de grande instabilidade política e espiritual no reino de Israel. Ele nasceu na terra de Gileade, localizada a leste do rio Jordão, e era um tisbita. Em sua época, o povo de Israel havia se dividido em dois reinos: o reino do sul, Judá, com capital em Jerusalém, e o reino do norte, Israel, com capital em Samaria. A vida pessoal e familiar de Elias é desconhecida, já que a Bíblia não revela muitos detalhes sobre ele. No entanto, o nome de Elias significa Jeová é Deus, e ele é conhecido por sua devoção e fidelidade a Deus. Durante sua vida, ele enfrentou muitos desafios, incluindo a adoração de ídolos pelo povo de Israel e a oposição dos reis Acabe e Acasias. Embora não tenhamos muitas informações sobre a vida de Elias, sua história e mensagem continuam a ser relevantes até hoje. Sua coragem e determinação em defender a verdade e a justiça são uma inspiração para todos que buscam servir a Deus. O ministério do profeta Elias é descrito com detalhes nos livros de 1 e 2 Reis, e apresenta uma visão completa e profunda sobre sua missão divina. A vida e obra desse grande profeta são retratadas desde o início de seu ministério até sua ascensão ao céu. Elias viveu numa época conturbada da história do povo de Israel, onde a idolatria e o paganismo tinham tomado conta de grande parte do reino do norte. O rei Acabe, casado com Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidonicos, havia introduzido a adoração ao deus Baal em Israel, e construído um templo em sua homenagem em Samaria. Nesse contexto de desvio da fé verdadeira, Elias foi chamado por Deus para ser a voz da verdade e da justiça. Como profeta, ele teve a responsabilidade de lembrar aos israelitas que eles eram o povo escolhido por Deus, e que a verdadeira adoração só devia ser dirigida ao Senhor. Durante o reinado do rei Onri, o povo de Israel enfrentava uma época de grande desafio religioso. Embora o reino do norte estivesse prosperando economicamente, a religião havia se afastado dos ensinamentos bíblicos. A escolha do rei Onri de casar seu filho, Acabe, com Jezabel, filha de Etaal, rei dos Sidonicos, introduziu a adoração ao deus Baal em Israel. Isso resultou em uma apostasia em massa, com o povo deixando de adorar o único Deus verdadeiro e seguindo os falsos deuses da região. Acabe foi tão dedicado a essa nova fé que construiu um templo em Samaria para o culto a Baal. Neste contexto desafiador, o profeta Elias foi chamado para lembrar ao povo de Israel sobre a verdadeira natureza de Deus e para guiá-los de volta aos caminhos do Senhor. A profecia de Elias, registrada em 1 Reis 17, marcou o início de um ministério intensificado. O profeta anunciou uma grande seca, o que representava uma ameaça direta à adoração do ídolo Baal, que era considerado o deus da vida e da fertilidade. A seca simbolizava a falta de capacidade de Baal de controlar as condições do tempo. Segundo a Bíblia, Elias recebeu diretrizes divinas para se retirar para o Oriente, escondendo-se próximo ao ribeiro de Querite. Lá, ele experimentou o sustento milagroso, com a água vindo do próprio ribeiro e o pão e a carne sendo trazidos por corvos. Esse período de esconderijo e provisão divina foi fundamental para preparar o profeta para o desafiante ministério que o aguardava. No livro de 1 Reis, há o relato da jornada do profeta Elias em meio à seca e às adversidades. Durante a seca, Deus ordenou a Elias que fosse para Sarepta, onde ele seria sustentado por uma viúva. A princípio,
Imaginava-se que esta viúva fosse uma mulher próspera, mas o texto revela que ela vivia em condições precárias. Contudo, de forma surpreendente, Deus multiplicou a reserva de farinha e azeite da viúva, garantindo sua sobrevivência até que a chuva retornasse. O filho da viúva acabou adoecendo e morrendo, e a mãe associou a visita do profeta Elias como uma maldição divina. Elias, porém, aproveitou a oportunidade para mostrar sua verdadeira identidade como profeta do Senhor. Ele orou a Deus e o filho da viúva foi restaurado à vida, o que foi uma grande prova da identidade de Elias como profeta do Senhor. Esse episódio nos lembra a fidelidade e o poder de Deus em sustentar e proteger aqueles que o servem, mesmo em meio às adversidades. Durante o período de seca profetizado por Elias, a fome assolou Samaria. Neste momento, Jezabel ordenou que matassem os profetas do Senhor. Entretanto, houve um homem chamado Obadias, que era um oficial de Acabe, que conseguiu esconder alguns profetas. Ele também foi responsável por intermediar um encontro entre Elias e Acabe. Acabe culpava Elias pela miséria em Israel, mas o profeta deixou claro que ele e sua família eram os verdadeiros culpados, pois tinham pecado contra o Senhor, especialmente devido à idolatria. 1 Reis 18, 17 e 18. Em seguida, Elias convocou todo Israel para comparecer no Monte Carmelo, onde confrontaria os profetas de Baal, sustentados por Jezabel. 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá se reuniram no monte. Lá, 2 sacrifícios foram apresentados, um pelos paganos e outro pelo profeta do Senhor. Não havia nenhuma pessoa que pudesse acender o fogo, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que conseguisse acender o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo o que puderam, mas sem sucesso. Então, Elias consertou o altar do Senhor, que estava quebrado, e pediu que derramassem água sobre o holocausto. Ele clamou ao Senhor, e Deus respondeu com fogo, consumindo o holocausto. 1 Reis 18, 23 e 38. Todo o povo de Israel reconheceu que Jeová é Deus. Naquele dia, os profetas de Baal foram mortos e uma grande chuva caiu sobre Israel, encerrando o período de seca, conforme Elias havia anunciado. 1 Reis 18, 2.40,41. Este episódio também mostra o poder de Deus na vida de Elias. Ele conseguiu correr à frente da carruagem de Acabe por todo o caminho até Jezreel, uma distância de 30 a 35 quilômetros. Depois de ser ameaçado por Jezabel, Elias foi forçado a fugir para o sul. Este foi um momento de profunda desespero na vida do profeta. Ele chegou a desejar a morte. No entanto, ele foi sustentado por Deus com pão e água e orientado a seguir para o Monte Horebe, o Monte de Deus. A jornada durou 40 dias e 40 noites e o profeta foi mantido apenas pela refeição que ele havia comido. O Monte Horebe foi o local onde o Deus da aliança de Moisés se revelou. Isso indica que o retorno de um profeta leal a Deus a esse local era muito significativo. No Monte Horebe, Deus deu nova visão e novas instruções ao profeta Elias. Lá ele recebeu 3 tarefas: ungir Azael como rei da Síria, ungir Jeú como rei de Israel, ungir Eliseu como seu sucessor. É importante mencionar que a comissão sobre Azael e Jeú foi completada por Eliseu, pois a ascensão de ambos aos tronos da Síria e de Israel, respectivamente, é registrada no ministério de Eliseu. Em 1 Reis 21, vemos mais uma disputa entre o profeta Elias e a família real. Jezabel planejou a morte de Nabote, que se recusou a ceder sua vinha para Acabe. Ignorando o direito de herança na terra na nação de Israel, Elias anunciou o julgamento divino sobre Acabe e Jezabel, detalhando suas mortes e avisando que sua casa seria destruída. Acabe se arrependeu e o Senhor adiou a destruição da dinastia por uma geração, mas Acabe e Jezabel tiveram mortes desonrosas conforme a profecia. Acazias, filho de Acabe, subiu ao trono, mas sofreu um acidente e tentou buscar ajuda de um deus pagão, Baal-Zebude. Quando os mensageiros de Acazias foram interceptados por Elias, ele ordenou que dissessem ao rei que ele morreria por ter ignorado o Deus de Israel. Acazias ordenou a prisão de Elias, mas todos os soldados enviados para prendê-lo foram consumidos pelo fogo do céu.
Finalmente, Elias foi ao rei pessoalmente e transmitiu sua mensagem. Como havia previsto, Acasias não se recuperou e morreu. O ministério de Elias chegou ao fim e ele deixou Eliseu, que havia sido escolhido para sucedê-lo. Para se tornar o herdeiro espiritual, Eliseu pediu uma porção dobrada do espírito de Elias, como direito de primogenitura praticado na família israelita, mas Elias respondeu que era a decisão de Deus e não dele. A Bíblia informa que o pedido de Eliseu foi concedido e ele viu Elias ascender ao céu em um redemoinho. E esse foi um breve resumo sobre o profeta Elias, sua vida e ministério na Bíblia. Esperamos que você tenha aprendido algo novo sobre ele e seu impacto na história bíblica. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal para ficar por dentro de muito mais conteúdo interessante sobre a Bíblia e seus personagens históricos. Acompanhe nosso canal, ajude a divulgar e juntos, continuemos a aprender e aprofundar nossa fé. Até a próxima! Se você é apaixonado por história e está interessado em conhecer mais sobre a vida e obra dos personagens bíblicos, então este canal é ideal para você. Inscreva-se agora e fique por dentro das mais recentes descobertas e teorias sobre homens que dedicaram suas vidas pelo Evangelho.